Oi, pessoal, tudo bem? Vamos deixando o pessoal entrar aí que eu vou comentar aqui, vou fixar o nosso conteúdo de hoje. Já vou avisar vocês que hoje a minha live vai ser musicada, né? Vai ser uma live musical. Se vocês ouvirem alguns sons de pagode aí no Debola, que os meus vizinhos excelentíssimos aqui resolveram furar a quarentena e fazer festa hoje com pagode. Então, se vocês ouvirem música aí no fundo, é eles aí cantando e gritando, sem noção nenhuma do que a gente está vivendo, né? Então, hoje o assunto vai ser muito legal. A gente vai ter uma convidada que já está entrando aí, Jana. Seja bem-vinda. Daqui a pouco já vou deixar a Jana entrar aí para a gente começar essa conversa de hoje, esse bate-papo. Garanto para vocês que vai ser uma live muito interessante, muito enriquecedora, né? As palavras que às vezes dá uns trava-língua na gente aí. Vai ser bastante assunto legal. Vão subindo aí os coraçõezinhos, vão chamando do aviãozinho, tem um aviãozinho ali embaixo, vão mandando para os seus colegas, amigos, esteticistas pets, veterinários propagandistas. Eu vou mandar os meus aqui agora. Então convidem os seus para participar da live aí que vai estar bem legal hoje. Tá sempre legal, mas hoje vai ser um pouco mais especial, né? Quando a gente está em dupla, a live fica mais interessante, né? Eu já mandei os meus, mandem aí para 3, 4, 5 amigos, ajuda bastante, né? A aumentar esse conhecimento, a fazer que as parcerias aumentem, o conhecimento aumentem, né? O conhecimento das empresas, das pessoas, dos colegas, porque a gente junto a gente é bem mais forte, né? Com certeza junto a gente consegue crescer, consegue chegar no nosso objetivo de forma mais rápida do que sozinho, não é isso? Então eu vou deixar uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando. No meu celular já era 10 horas, mas aqui no meu outro celular agora é exatamente 10 horas. Então vamos deixar mais uns minutinhos aí, daqui a pouco a Jana entra e a gente começa a conversar sobre as nossas pautas do dia, né? Porque a gente vai falar de comunicação offline, mas dentro dessa parte de comunicação offline tem muita coisa pra gente falar. Oi, Laura, seja bem-vinda. Acho que é Laura, né? Lauma Artinsky. É Laura? Oi, Território Pet, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, boa noite para todos. Hoje a gente já fixei aí o assunto pra gente conversar bastante essa noite. Ah, então tá bom, Laura. É, porque os nomes dos perfis aqui, eu até já falei isso aí pra vocês uma vez. Até quem perdeu essa live, entrem lá no meu Instagram. No meu Instagram não, desculpa, do meu YouTube, de Vete pra Vete. Oi, doutor Felipe, como é que tá? Felipe Pinós, tudo bom? Tem lá no meu YouTube de Vete pra Vete. Tem se eu não me engano, tá lá, tá assim, o replay da live que eu falei de bio, né? De como botar o nome na bio para ficar uma bio interessante, que realmente funcione. Entrem lá. Tem essa replay dessa live, mas tem de outras e tem outros vídeos bem legais, bem interessantes também, tá bom? Vamos começar então, Jana. Te convido aí para entrar, para me aceitar aqui e a gente começar a nossa live hoje, então. O pessoal vai entrando aí, vai acompanhando. Oi, Imagem Móvel, tudo bom, doutor Luciano? Como é que está, meu parceiro de dia a dia aí, de imagem? Como é que tá? Tudo bem? Vou esperar tu fazer o convite aí, Jana, para te entrar. E aí eu te aceito. Vamos visualizar. Aguardando você entrar. Tudo certo? Que bom, doutor Luciano. Que bom que tá tudo certo. Ó, nossa convidada já tá entrando. Oi, Jana. Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui comigo. Obrigada, Gladys. Boa noite, pessoal.
Prazer estar aí com Ah, vocês, conversando com vocês hoje, né? sim, A gente aí fazendo essa troca com a Gladys. A gente preparou um sim, assunto com bem certeza. legal, como estava colocando. Isso aí. A outra vez eu participei do teu Assunto, perfil, agora a gente inverteu. Agora é para minha audiência também te conhecer um pouquinho. isso aí, sempre fazer essas trocas para poder enriquecer para todo o nosso mercado, né, Gladys? Com certeza, com certeza. Então, para a gente começar, te apresenta um pouquinho, Jana, para nós, o que que tu faz, quanto tempo tu é formada. Ah, tá bem. Bom, gente, eu sou médica veterinária também. Sou formada em 2004 pela Universidade Federal do Paraná, né? Eu moro aqui em Curitiba. Mas o Sul é o meu país. Eu brinco, né? Porque eu trabalhei muitos anos aí no Sul, nos 3 estados. Então, eu comecei a atuar na área comercial, né? Técnica e comercial, na verdade, em 2005. Eu trabalhei por muitos anos com a parte de vendas e promoção técnica e direto da indústria farmacêutica como propagandista e coordenadora de propaganda, né? Então, eu construí Tá grande parte da certo. minha história nesse mercado que a gente chama mercado pet, né? Mas na área comercial mesmo. E aí, atualmente, eu estou trabalhando como trainer de líderes e de equipes e também trabalho como mentora nessa parte da propaganda médica, que é da onde vem, né? Uma parte aí da minha experiência para quem quer atuar nesse mercado pet com essa parte de venda, de propaganda, consultação técnica, enfim. É isso, rapidamente assim Ó, falando, né? O meu grande sim, sim. objetivo, ele é ajudar mesmo os líderes e as equipes, e aí dessas diversas formas, para alcançarem seus melhores, a sua melhor performance, o seu melhor resultado, e aí trazerem também melhores resultados para suas empresas. Sim, ótimo. Isso é muito importante, né? Como eu estava dando a introdução aqui na nossa live, que essa questão da parceria, de trabalhar em conjunto, de trabalhar em equipe é muito importante para todo mundo conseguir chegar ao objetivo mais rápido, né? Com certeza, Gladys, com certeza. Hum. Que aí junto um ajuda o outro, um complementa a dificuldade do outro, e aí o resultado aparece muito mais rápido e muito melhor, né? Porque não tem Com como uma certeza. pessoa saber tudo e fazer tudo sozinha. Então, Exatamente, com certeza. é Aham. bem importante. Então, Pode falar então um tá. pouquinho de você também, Gladys, que eu tô vendo que tem um Sim, sim. que é aqui do meu Isso. público. Sim, tá entrando o pessoal aí que também é da tua audiência. Então, o meu nome é Gladys, eu sou médica veterinária também, desde 2006. Me formei pela UBRA aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. No primeiro momento também trabalhei na área comercial, então isso a gente tem, né, também de coincidências do mundo veterinário, né? Eu trabalhei 2 anos na Koenig, dentro da Ibasa, fazendo a parte de propaganda, né, da Koenig. Trabalhei com a Angelita, que até hoje está lá, que é uma das precursoras da Koenig. E aí eu tive contato com essa parte toda de empresas, né, de conhecimentos, de atendimento aos colegas veterinários. E depois que eu me formei, daí eu fui para a área clínica. Comecei a trabalhar na área clínica, né, em várias agropecuárias, dava assistência. E com o tempo montei a minha clínica. Desde 2010 eu tenho a minha clínica, Clínica Veterinária Amigo Bicho, aqui em Eldorado do Sul, né? E faz 3 anos mais ou menos que eu estou trabalhando como especialista em oncologia. Fiz pós-graduação em oncologia. E aí, no meio desse percurso todo, começou a questão do marketing, né? Que eu via que era bastante importante, que a gente tinha que estudar mais marketing, porque a gente não tem nada dessa parte de empreendedorismo e marketing, noção de autoconhecimento, nem trainer, nem nada, né? Na faculdade. E aí eu comecei a procurar por conta, comecei a estudar marketing e me apaixonei pelo marketing digital. Então faz desde 2008 mais ou menos, que eu comecei a trabalhar dentro da minha empresa e fora também agora, né, faz um tempinho, para ajudar os veterinários, daí os colegas também, a entender esse mundo da internet. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, como deve ser feito, para quem deve ser feito, né? Então toda essa parte de marketing digital aí eu estou desenvolvendo para mim e para os meus colegas, já com consultoria, mentorias, cursos online. Então também estou trabalhando assim de vet para vet, que nem a gente brinca, né? Sim. E um assunto super importante, né, Gladys, que já era importante antes desse momento de pandemia e que agora se Sim, tornou sim. uma rotina
para todo mundo, né? Até para quem não gosta muito ou não queria mexer, Sim, essa parte do é, marketing digital está se tornando fundamental, né? Porque é é, um eu dos canais que mais dá para utilizar nesse momento, então, e com segurança, né? O que for possível passar para esse tipo de canal ajuda todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Eu vi que teve bastante colegas que vieram me perguntar, faça assim, faça assado, o que, que tu acha? Porque realmente não queriam, como tu disse, não queriam trabalhar com isso agora, ou não tinham intenção de trabalhar com isso nunca, e viram que realmente era uma linha de escape, né? Para onde conseguir fazer uma venda melhor, conseguir usar a oportunidade, né? Virar a questão da pandemia para a parte de crise para virar uma oportunidade, né? Que aí a gente consegue, através da internet, de forma, bem dizer, gratuita, né? No começo a gente consegue de modo orgânico isso, né? Tranquilamente. Com certeza, com certeza. E eu mesma, né, posso dar minha experiência, foi antes da pandemia, porque eu já vinha investindo nessa parte da rede social, fazendo esse desenvolvimento, Sim, né? Mas eu sim, também, gente, já fui pedir ajuda para Gladys, ela já me ajudou, né, Gladys? sim, sim, A com gente treitou, na certeza. verdade, até o nosso relacionamento aqui pelo mundo online. Eu já conhecia a Gladys, né, da época que eu era coordenadora no Sul, pela propaganda médica, mas a gente treitou relacionamento aqui mesmo, né, Gladys? Eu fui te procurar, É você já me verdade. ajudou a ajustar ali a minha bio, porque eu era nova no Instagram, né? Eu não queria mais uma rede Isso, social, eu abri meu Instagram em outubro do ano passado, justamente para o sim, profissional ter trabalhado. Então, precisa, né? É legal a gente lembrar assim que precisa estar trabalhando isso e como tudo, né, na nossa vida, tem que conhecer as técnicas e colocar em prática. Senão a gente não vai sim, alcançar um bom resultado, uma boa performance e vai achar que aquilo não funciona, mas muitas vezes é porque a gente que desconhece tudo o que precisa conhecer, né? com Então, certeza. e aí também, É, então Cláudia, por. acho que é legal. Ah, pode falar, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia comentar que a gente justamente também trouxe esse tema, né? E que é a comunicação offline. Por quê, né? Porque é um tema que comunicação já é um tema muito importante sempre, né? Ele é básico quando a gente pensa em relacionamento, tanto intrapessoal, que é você com você mesmo, quanto interpessoal, você com o outro, né? Então, quando a gente fala de líder e equipe, o empreendedor, o empresário trabalhando com o cliente final, esse assunto de comunicação, ele é necessário sempre que existe esse relacionamento, né? Então, Sim, mesmo com que certeza. independente aí da área que a pessoa atue, independente do canal que ela vai usar, então a comunicação é uma base mesmo, né? Por isso que a gente resolveu trazer esse tema e trouxe também essa parte do offline que pesa agora nesse momento, né? Se você quiser Com falar um certeza. pouquinho, Sim, na verdade, assim, essa parte de comunicação eu acho que é uma coisa muito básica e que, na verdade, além de ser básica, as pessoas acabam desconhecendo. E tá muito agora em vigor a questão da falta de comunicação, né? Por causa dessa pandemia, a gente vê os políticos brigando, eu quero isso, eu quero aquilo, umas pessoas concordam, outras não concordam. Então, essa comunicação, ela tá faltando dentro da humanidade, né? Então, volta e meia, a gente tem que voltar a falar sobre esse tópico, falar de comunicação, falar o que é correto usar na comunicação, como que a gente aprende comunicação, como que a gente verifica se a pessoa está aberta à comunicação, tem tanta coisa para falar de comunicação que a gente poderia ficar aqui lives e lives falando, né, de vários assuntos pode comunicar. específicos. É, Poderia falar só de comunicação, muitas lives, né? Muitos temas só de comunicação, porque é muito amplo mesmo. isso. Então, hoje a gente vai dar uma geral dessa comunicação offline, que nem a Jana falou, o que seria um offline. O on vem de online, então desse mundo digital, que seria eu, aí a parte de cima hoje da live, aí ó, o mundo online. E o mundo offline da Jana embaixo, que seria a parte mesmo de autoconhecimento, de se comunicar com os clientes, de se comunicar com os professores, se comunicar com os mentores, se comunicar com quem seja que for, né? Os teus colegas, teus colaboradores, os teus funcionários, seja qualquer for o tipo de pessoa,
né, em qual hierarquia estiver, a gente precisa se comunicar o tempo todo, né? E se não tiver uma comunicação boa, a gente não vai conseguir passar o nosso serviço, não vai conseguir passar o nosso valor, não vai conseguir adquirir clientes novos, não vai conseguir fazer nada, né? A comunicação, como eu falei, é o básico de tudo. E mais do que isso, né, Gladys? Se sabe, né, que 8 de cada 10 conflitos que existem são por falhas na comunicação. Então, isso quer dizer o quê? Que a maior parte dos problemas que acontecem, e isso não só falando em questão de empresa, isso pode, né, questão profissional, isso também pode ser na questão pessoal, está ligado à comunicação, a essa falha da comunicação. Por quê? Porque realmente é algo que demanda uma grande atenção, demanda muito exercício, demanda essa necessidade de percepção, de você saber como você é, como que você percebe o mundo, para poder olhar para o outro também, começar a entender como que o outro é, como que o outro percebe o mundo, para poder alinhar essa comunicação. Né? Então, assim, é legal a gente lembrar que a comunicação, o pessoal pensa muito que é assim, essa pessoa é muito comunicativa, ela fala muito bem. Mas comunicação Sim, não é só falar bem. só isso. Na verdade, o comunicar não é só o que você diz para o outro, é o que o outro entende, né? Então, o que precisa para ter uma comunicação adequada, o outro precisa entender exatamente o que você quis dizer, né? E aí é Sim, que com está certeza. o grande desafio, né? Porque você tem uma forma de ser, o outro tem outra forma, e tem que fazer todo esse autoconhecimento com você mesmo, depois ter esse conhecimento do outro para poder alinhar essa comunicação. Tanto é verdade que já foi falado no noticiário tudo que está acontecendo, muitas separações durante a quarentena, né? Por causa disso, né? De falta de comunicação, porque as pessoas trabalhavam o dia todo, corriam, não mal se viam, mal se conversavam, e agora estão vivendo dentro de 4 paredes, trancada por causa de uma pandemia, e tem que conversar um com o outro e não sabe o que conversar, o que falar, como passar e transparecer tudo que está sentindo. Então, essa parte de comunicação ela é bem, bem complicada e bem importante. E, inclusive, Gladys, isso que você está falando me lembra aqui que existe a questão da linguagem, que a gente chama linguagem de valorização, mas que também é conhecida como linguagem de amor, né? Que cabe muito bem Uhum. nisso que você está falando, as pessoas, família, tendo que conviver. E também entra aí um ponto de que é um tipo de linguagem que faz parte aí dentro da comunicação. A forma que você comunica, que valoriza o outro, que reconhece o outro e que também demonstra amor pelo outro, existem cinco tipos dessa linguagem. Então, você pode muitas vezes comunicar para o outro da forma que você gostaria de receber essa Sim, comunicação. E o outro roda de outro jeito, ele percebe o mundo de outra forma. Então, se você não se conhece, não sabe nem o que você está comunicando, como que você entende, e o outro é diferente, sim, começa a ter esse conflito. E aí, por isso, acontece o que você falou, que estão noticiando mesmo, né? A maior casuística de separações no mundo. Porque não se entendem, sim, né? E sim. É, se quando você se autoconhece, conhece o outro, percebe que o outro está comunicando que ele, sim, ele gosta de você, ele está te valorizando, né? Ou você fala para o outro como você gostaria de se sentir valorizado, e aí alinha essa comunicação e minimiza todas essas falhas e esses conflitos também, sim, né? e isso entra dentro da nossa empresa também, né? Quando a gente se comunica com os nossos clientes, a gente tem que eu falando da parte que tudo está interligado, na verdade, por isso que a gente botou um offline, né? Porque ele tanto no online quanto no offline, ele funciona da mesma forma. E hoje em dia até a gente costuma falar que não existe mais um mundo online e um mundo offline. Por isso que eu juntei no offline, né? A gente juntou essa palavra aí para falar de comunicação, porque hoje está tudo interligado. Né? A gente fala com uma pessoa na rua e depois fala lá nas tuas redes sociais, tem que ser a mesma pessoa. Tu não adianta tu te montar num personagem e ser uma coisa dentro das redes sociais e na vida real tu ser outra, né? Isso os clientes te avaliam muito hoje no dia a dia. Te avaliam se tu fala lá o que tu fala nas redes sociais estão de acordo com o que tu pensa, com o que tu demonstra no dia a dia. Então essa comunicação ela tem que ser feita na forma online também. Tu tem que estar te preocupando em tratar muito bem o teu cliente, a entender ele, a entender o que ele gosta, quais são as necessidades dele e tudo mais, para conseguir tentar absorver um pouquinho de como ele funciona, né, para te fazer essa comunicação funcionar melhor.
Mas claro que não é inevitável, às vezes, problemas, erros, falta de comunicação. A gente nunca vai conseguir resolver isso 100%, né? Mas quanto mais a gente tiver Não, conhecimento, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente entender, melhor. tá falhando um pouquinho aqui para mim, Gladys. Eu não sei se pro pessoal aí tá falhando, não sei se Ah, é sou pra. eu. Não, eu às vezes, pra mim, eu te vendo também dá uma cortadinha aqui. Deve ser a questão das internets aqui, né? O pessoal fala aí pra nós como é que tá. Depois a gente vai deixar É, salva aqui, se Deus quiser, também vai dar tudo certo. Né? Que a gente estava conversando sobre sim, isso, o Instagram é meio louco, tem dias que deixa salvar, tem dias que não deixa salvar. Mas a intenção é salvar essa live para vocês reverem aqui e compartilharem. exato. E, E é isso que então você essa falou, né, questão do mundo Gladys? Então, online também é assim, bem importante. saber comunicar, fazer perfeita essa comunicação é bem desafiador, né? Mas lógico que quanto mais a gente se autoconhecer, mais buscar entender isso, né? Então, assim, existem várias coisas que influem nessa questão de alinhar a comunicação. Uma delas eu comentei essa questão da linguagem de reconhecimento, mas existe aí os 4 perfis comportamentais, né? Existe também aquele conhecido sistema, como que a pessoa funciona, se ela é mais auditiva, se ela é mais visual, né? Então, tudo isso vai influenciando para montar uma percepção única de cada pessoa. Né? Então, eu vejo assim, né? Sim. Cada ser humano é um universo de informações. E quanto mais a gente for estudando ele, olhando para ele, tentando entender como que ele funciona, mais fácil vai ser da gente fazer entender na linguagem dele o que a gente quer comunicar. Né? E aí É existem isso também que. ferramentas, né, que podem ajudar nisso. Então, trabalhando com essa parte do desenvolvimento comportamental é possível, quem quer buscar e mais a fundo se desenvolver consegue ter acesso a isso para poder se trabalhar melhor e começar também a entender melhor os próprios clientes, né? Porque é o que você acabou de colocar, não tem mais o mundo online e offline, é tudo uma coisa só. E tem que Exatamente. e, e você tem que, né, buscar fazer essa comunicação hoje de uma forma mais assertiva possível, porque os clientes, acho que isso é uma realidade para todos, diminuir o número de clientes, né, pelo perfil das Sim. mudanças todas. Então, cada cliente que chega a você, é importante você personalizar cada vez para conseguir entender o que ele necessita e atendê-lo da forma que ele necessita. Então, quanto mais ferramentas você tiver, melhor vai ser a condição, né, do seu atendimento. Mais personalizado você vai conseguir fazer esse atendimento. E aí, seja pessoalmente ou seja nessa forma online também, né? E agora eu tô falando dessa questão de unidade, de ser único, né? Eu lembrei da questão do online mesmo. No mundo online, as pessoas acham que é só postar, fazer postagens lá, largar postagens sobre, eu vou falar de sinomoto, hoje eu vou falar sobre parvovirose, vou falar sobre isso aqui, falar sobre aquilo ali, mas não se dá conta que o nosso cliente é único, que a gente precisa aí usar as ferramentas, tem o mapa da empatia, tem a questão da persona, dentro do mundo online tem várias ferramentas que a gente pode usar para descobrir quem é de fato o nosso cliente, como ele pensa, o que ele quer, quais são os desejos, as necessidades, os medos, né? Tem tanta coisa que a gente tem que saber deles para depois criar uma rotina de publicações, né? Um planejamento de conteúdo. Então, as pessoas acham que marketing digital é isso, é usar a internet e sair postando. Eu tenho que estar lá, tenho que estar no Instagram e postar um monte de coisa. Mas não tem a direção do que postar, a estratégia de como fazer isso. E o principal é entender a pessoa. Então, tudo está vinculado às pessoas, tudo está vinculado à comunicação, tudo está vinculado ao autoconhecimento, ao conhecimento do outro, ao engajamento dos outros, o que eles estão gostando, o que eles não estão gostando. Então, é bem complexo, assim, não é simplesmente postar e pronto, né? A gente tem que ir aperfeiçoando, ir melhorando, ir pesquisando para fazer a coisa acontecer. Senão, depois eles vão dizer que a culpa. Mas o marketing digital não funciona, comigo não deu certo. Por causa disso, né? Sim, porque não adianta colocar um monte de informações soltas, né? E também o que Sim, eu porque. vejo assim, né, Gladys, acho que você vai poder falar muito melhor disso, mas o que eu vejo, né, pelo que eu estou experimentando é isso, nada dá uma resposta tão rápida, né? Tem Nada é que imediato, justamente é. ter toda uma estratégia, começar a fazer um estudo em cima, analisando como que é o público, como que não é, quem que realmente se interessa pelo aquilo que você tem para oferecer, e adaptando, e ajustando, e aperfeiçoando.
Então não é nada mágico, né? A Com gente até certeza. comentou sobre isso, né? Trocou essa É, informação. Coloca lá e vai colocando coisas soltas só para ser lembrado, mas sem um conteúdo que seja direcionado, né? Então também isso é uma forma de alinhar a comunicação, só que com outras ferramentas, né? Seria esse o caso. Acho que você pode falar melhor sobre isso também, Gladys. sim, porque a gente tem que ter muitas coisas na hora que a gente pensa em estar numa rede social, né? O principal é a gente estar presente na rede social. A gente quer estar ali para o nosso cliente nos achar, né? É o ponto principal. Segundo, a gente tem que conhecer muito bem quem é esse cliente, qual é o cliente que a gente quer atingir, porque a gente nunca vai conseguir atingir todo mundo. E como a gente tinha falado na questão da comunicação também. Para alguns vai servir o nosso perfil e nosso serviço, para outros não vai. Isso é normal. Então a gente tem que ir na direção do nosso perfil que a gente quer alcançar, do nosso propósito de cliente, digamos assim, nosso público-alvo. Depois a gente tem que criar um relacionamento com esse cliente, que aí entra muito importante a questão da comunicação. Se comunicar através de imagens, de vídeo, de lives, de stories, de todas as possibilidades e ferramentas possíveis. Mas de uma forma, como tu disse, a gente fala muito assertiva. Não é chegando e, eu ofereço isso pra ti, tu compra e tchau, muito obrigada, né? Que nem os vendedores faziam antigamente de porta em porta, quase botando goela abaixo um produto. E não é assim, a gente tem que falar dos benefícios. Isso eu falei no meu Instagram essa semana também. A gente tem que vender benefícios e não características do produto. A gente tem que falar o porquê que aquele cliente precisa dos nossos serviços. E não falar que é assim, é assado, é caro, é barato, é tanto, vai. Sabe? A gente tem que criar um autoconhecimento do nosso serviço e da gente mesmo, para daí oferecer isso com mais valor para o cliente, que aí ele vai entender o porquê que ele precisa. E muitas vezes, como a gente já falou aqui também naquela live que eu fiz contigo, que 80% dos nossos clientes nem sabem que precisam do nosso serviço. Tá? A maioria dos clientes online, 80% nem sabe que vai precisar da gente um dia. Então eles precisam nos conhecer primeiro, conhecer tudo que a gente faz, conhecer os nossos benefícios da nossa empresa, da nossa pessoa, para depois um dia nos contratar. Então é como tu falou, não é para hoje, não é assim, fiz um Instagram hoje, já vou ter 10 mil seguidores, já vou fazer 10 vendas por direct na semana. Não é, é um trabalhinho de formiguinha, a gente tem que ir montando um quebra-cabeça, tem que botar essa sementinha e esperar que ela cresça, né? Então tem que ter paciência, tem que ser devagar para poder ser mais consistente também. Tem pessoas que conseguem fazer um engajamento rápido, conseguem porque o assunto é muito relevante para aquela autoria, para aquela tipo de audiência e tudo, e consegue fazer venda. Mas às vezes não consegue perpetuar isso, e também não adianta. Faz 10 vendas na semana, né? Fecha 10 contratos, seja o que for o serviço, e depois não vende mais nada, daí também não resolve, entenderam? Então tem que ser uma coisa mais consistente, mais frequente, né? Criar esse relacionamento com os clientes é muito importante. Entender a comunicação deles e se fazer entender também é muito importante. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto hoje, né? E aí a gente linka com todo esse assunto da tua parte, né? Principalmente, né, Jana, de autoconhecimento, de treinamento, de trainer, de líderes, de como ser um líder e não ser apenas um chefe. A gente brinca sempre, né? Tem uma diferença bem grande entre chefe e líder. Então, tudo isso é conhecimento que a gente tem que ter, que tem que adquirir, tem que estudar, tem que procurar. E a gente está aqui para ajudar um pouquinho, né? Para passar um pouco de informação. Com certeza, Gladys. E isso que você comentou, né, não adianta vender, fazer muitas vendas e não repetir essa venda, não fidelizar o Isso, cliente, né? Então a comunicação ela realmente vai ser assim fundamental para essa fidelização. Porque isso é uma coisa que às vezes eu comento, porque ainda tem muitas pessoas que têm essa crença, né? A pessoa quer vender por vender. E não é isso, porque isso. não é, não é o objetivo de nenhum vendedor vender apenas por vender. Talvez lá antigamente poderia até ser, quando tinha um mundo de clientes para começar a vender. Mas Sim, sim. há muito tempo não é isso, né? Ele quer também resolver o problema do cliente. Quer levar a solução do problema do cliente. Então, essa que é a pegada da venda. E, de preferência, soluções que não vão ser vendas únicas, né? Porque senão ele vai ter que Sim. estar sempre achando novos e novos e novos clientes. Então, o ideal é isso. Com a comunicação, você vai conseguir ir aprofundando, estreitando esse relacionamento que você tanto colocou, né, Gladys, que é importante, para poder ir fazendo outras vendas para o cliente voltar a utilizar o mesmo serviço, né? Especialmente no mercado veterinário, que o pessoal não vende só produto, né? Aí depende aqui do perfil do Sim. teu,
mas quem vende produto vai ter que repetir esse produto se atende à necessidade de um serviço. Para quem vende serviço, para que o cliente volte a utilizar o mesmo serviço, né? No caso do atendimento do veterinário, por exemplo, ou do esteticista também, né? Para que Sim, fidelizem com esse certeza. cliente. E como que vai fidelizar? Ele se sentindo bem atendido, né? Então a comunicação tem é, essa finalidade, né? Essa base. Se você comunicar para o cliente, se fizer entender melhor, ele vai automaticamente se sentir bem melhor atendido, porque ele vai compreender o que você falou, o que você quis, né, colocar, qual que era a importância daquilo que você quis trazer para ele. Então, a chance de você fidelizar o cliente é muito maior, né? Além de personalizar. Então, como você comentou, a importância desse autoconhecimento. Então, o primeiro passo seria mesmo a própria pessoa buscar esse autoconhecimento, entendendo o seu perfil comportamental, para saber como que tende a fazer essa comunicação com o outro, como que se comporta no seu perfil, para daí sim começar a entender como que as outras pessoas se comunicam e no caso que a gente está focando aqui para o cliente, começar a entender um pouco desse olhar, por esse olhar já do perfil comportamental, como que o cliente se comporta. E aí ele vai conseguir ajustar a linguagem dele para do cliente e para cada cliente. Então vai entrar nessa questão da personalização do atendimento na hora de comunicar. E isso é muito importante, né, Gladys? Seja para o esteticista, seja para o veterinário, ou seja, se tem alguém, né, aqui que é da área comercial também, como vendedor, promotor, enfim, né, o coordenador que vai falar diretamente com o cliente, explicar sobre o produto. Porque você tem que explicar muitas coisas e que envolvem aí, no caso, a saúde também dos animais, né? Sim, sim, com certeza. Envolve a questão toda de emoção junto também. Então, principalmente quando a gente fala com os tutores, a gente tem que saber comunicar e ao mesmo tempo absorver a energia que aquela pessoa está sentindo no momento. Se ela está apta a fazer aquilo, se ela quer aquilo, se ela já vem com como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra agora, tipo, uma perspectiva do que vai acontecer e se tu vai conseguir proferir aquilo ali que ela tá querendo resolver. Então, é tanta coisa para pensar na hora que quanto mais conhecimento tiver, facilita, claro, é o que a gente sempre fala, porque realmente é muito difícil atender bem e fazer um cliente voltar, é muito difícil, porque tem N fatores que vão interferir naquele momento, né? Com certeza. E, E aí, e se a gente pensar isso na rede social, é do mesmo jeito. Tanto é que a gente pede para fazer muitas coisas. As pessoas às vezes me falam, ai, Gladys, mas eu não gosto de fazer vídeo, eu tenho que fazer vídeo. Tem que fazer vídeo. Por causa disso que a gente falou antes, de ser um perfil de pessoas diferentes. Tem gente que vai gostar de ver mais vídeo, tem gente que vai gostar de ver mais imagem estática, tem gente que vai gostar de texto, né? Tem gente que vai gostar de falar contigo direto, como a gente está fazendo aqui, uma falar com a outra. Então, cada cliente é um cliente, cada um é de um jeito, e aí a gente tem que conseguir amplificar isso para o máximo de gente possível, né? com certeza. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal, que estão aí nos Ó, ouvindo? Silvia, tudo bom? A Silvia entrou aí agora. Entrou. Tá todo mundo tão quietinho, gente. Vão botando os coraçõezinhos aí para nós, vão botando o okzinho para dizer se tá Saber que a fazendo gente sentido, se tá todo mundo entendendo, tá se achando aí na conversa. quiserem Coloque aí para contribuir, nós. né? E aí você Sim, se falou uma quiser. coisa legal, Gladys, que é essa questão do a importância, eu ia colocar, não me lembro exatamente o que você falou, mas que me lembrou o seguinte, da importância de desenvolver uma escuta ativa, né, para Ah, entender sim. o cliente. Porque não é só o que ele fala, é isso que eu ia dizer. Como você falou, tem Uhum. vários fatores que influenciam, então não é só o que ele fala. Tem muita parte da comunicação também envolve a questão da linguagem corporal, né? Então as Sim, expressões que ele faz, né? Às vezes o cliente pode falar uma coisa, mas estar se contradizendo claramente com uma expressão facial que ele faça. sim, sim, pode acontecer. Ou É ele mente preciso. na hora, ele tá omitindo, também a gente consegue ter uma noção. E isso precisa ser desenvolvido, né? Então, ter essa atenção no que ele vai colocar, desenvolver essa escuta ativa que a gente fala, que é estar ali, né? Mais pronto para ouvir ele primeiro e ouvir com todos os sentidos mesmo. Né? O que ele Sim, sim. falou, como que ele se comportou na postura, qual expressão ele fez. Por mais que a gente às vezes não saiba ler
as posturas, né? Toda essa linguagem corporal, automaticamente a gente assimila essa linguagem corporal, Sim, né? Faz parte da nossa sim, linguagem. E também comunicar isso muitas vezes, né? Então, ter essa postura também, quando vai se posicionar, acredito aí que você pode falar disso na rede social melhor, né? Que é o que você está falando. Então, a sim. importância de você estar aqui falando, que é para quando o cliente te procurar, ele vê que você é você mesmo, né? Para Uhum, ele não ter um exatamente. choque de realidade, né? Ele te viu aqui É, de uma falando uma coisa, depois te encontra pessoalmente e fala, não, mas não é a mesma pessoa, não tá, não condiz, né? E isso exatamente. Pode. pode falar, pode falar. Não, não, eu ia dizer que isso aí pode parecer bobagem às vezes, mas eu priorizo muito isso, assim. Principalmente eu sou uma pessoa que não gosto muito de me maquiar, não gosto muito de virar parte, de me arrumar. Então aí às vezes as pessoas falavam, meu marido, mas pra te fazer uma live tu tem que estar, né, mais montada, mais arrumada. Eu disse, não adianta eu enganar a minha audiência mostrando pra eles que eu sou uma Barbie, se no dia eu não sou, né? No dia ele vai chegar lá na clínica, vai me ver de jalequinho daqueles scrub colorido, de tênis. Então, o que adianta eu ir pro salto aqui para dizer para vocês que eu sou uma outra pessoa? Então, isso eu sempre mostrei nas minhas redes e falo muito com os meus, né, quem faz consultoria comigo, quem faz tudo. Eu acho que a gente não pode, a Silvia botou, a gente não pode ter surpresa, não pode. E a gente tem que ser o que a gente é. E as pessoas têm que nos gostarem, gostar do nosso trabalho, se identificarem, porque a gente é assim, né? Porque como a gente falou antes, a gente não vai conseguir alcançar todos os clientes e todos os perfis, né? Vai ter gente que vai bater muito bem com a gente e vai ter gente que não. Então, isso tá tudo bem e tá tudo bem. Cada um escolhe o que gosta, do jeito que quer, da maneira que acha que é para si é melhor. Então, cada um vai ter que ser o que é, não dá pra gente mentir nas redes sociais. Isso a gente vê que cada vez mais cai máscaras, né? Principalmente essas digitais influencers aí que fazem a parte natureba, né? Que diz que são todas como é que se diz? Fitness, que não sei o quê. E daqui a pouco aparece lá comendo uma carne, aparece, né? Usando uma pele de algum animal. Então não adianta, tem que ser o que é e acabou. Senão não funciona. Vira um mundo, como a gente falou, não tem mais mundo online ou offline, é tudo junto, então não dá pra mentir, não dá pra omitir, não dá pra inventar, né? E outra coisa que agora me lembrei também de linkar aí é a questão do CPF e RG, né? CPF e CNPJ, desculpa. Também não tem mais. Não adianta as pessoas no profissional do dia a dia tá lá com seu posicionamento como profissional e tudo, e depois no Instagram postar foto de, né, que não é tão adequada, ou mostrar áreas que não é da sua profissão, sei lá. Eu sempre digo que tem que ter um discernimento nisso, tem que ser 20, a gente sempre fala 20 ou 80, né? 80 a parte profissional e 20 a pessoal. Então, tudo isso agora tá misturado, todo mundo tá te olhando, a gente virou num Big Brother, né? Tá todo mundo te analisando o tempo todo, e aí a gente precisa ser a gente mesmo de uma forma ética e profissional, né? Principalmente no caso de perfis profissionais, isso é muito, muito importante. Parece bobagem, mas toda hora eu tô falando pros meus clientes, colegas, né? Não faz assim, faz assado, faz diferente, não tá legal, isso aí não é bom mostrar. Então, tá chato, tá repetitivo, né? Então tem coisas assim que a gente tem que começar a pensar que não é para nós. Eu adoro estar na academia. Eu vou malhar 24 horas por dia. E aí eu vou mostrar 24 horas por dia nos stories que eu tô malhando. De repente, para minha audiência, isso não vai ser legal, entendeu? Então, esse autoconhecimento, essa questão da comunicação, de como eu estou me mostrando, de como eu estou comunicando com a minha audiência é muito importante. E tem essa diferença, né, Gladys? É como você falou, o mais importante é ser o que você é, sim, né? Fazer essa comunicação honesta, genuína do seu propósito, do que você está buscando, mas ter esse equilíbrio do bom senso, né? Porque não é porque você faz Sim, academia o dia inteiro que você vai postar. E se você o dia inteiro. pensa esse posicionamento, se a sua rede é posicionada para o seu trabalho, então você tem que pensar que as pessoas do seu trabalho querem saber de trabalho, né? E Sim, 20% exato. do tempo elas vão querer saber o que você faz no restante do tempo quando você também é uma pessoa normal. E aí, ok, né? Ok, você, né, tá na academia. Aí você posta coisas da sua vida, então, para ter esse equilíbrio. Né? E nunca, claro, também, como você comentou, né? Não colocar coisas que não têm a ver com você, dizer que você faz coisas que não faz, porque tá tudo interligado. Aí eu vejo que quanto Exatamente. mais honesto e mais genuíno você for, na verdade, mais o seu público vai engajar, mais ele vai conectar com você. Porque vai Com ficar certeza. claro.
quem você realmente é e as pessoas que vão ter afinidade com você vão se conectar. E as que não vão, vão Sim, logo se, se afastar e buscar pessoas que têm ideias semelhantes. Né? Porque o objetivo, eu não sei, mas pelo que eu entendo, o objetivo não é ter quantidade, e sim sim, qualidade, né, de clientes e, que vão trabalhar com o seu sim. serviço, selecionar essa qualidade que realmente vai aproveitar o que você tem para oferecer, que vai utilizar isso para resolver os seus problemas. Então, eles têm que ter um perfil para conectar com você mesmo, né? É Sim, isso com certeza. E no colocando. mundo online, no início, achavam muito importante a questão dos números, né? Ai, quantos mil seguidores a gente tem, quantas curtidas, quantos likes, quantos isso, quanto aquilo. E a gente foi ver, e o próprio Instagram mostrou isso pra gente quando eles tiraram a numeração de like, né? Que eles tiraram pra isso, eles queriam que a gente se conectasse por se conectar. Porque dentro do Instagram e do Facebook, que agora é tudo um conjunto só, né? O Facebook agora é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Então, quando eles montaram esse conjunto, a ideia sempre foi do Facebook, principalmente, essa questão de experiência, né? É uma boa experiência para o cliente deles, que somos nós, né? Então, para eles, o objetivo é criar experiência, criar conexões. Então, quando eles tiraram o like, quando eles começaram a tirar um pouco da pressão em cima dos números, foi para mostrar para a gente que o importante é são as conexões, é o engajamento e não os números. Não interessa se eu tenho 10 mil seguidores e uma pessoa engaja comigo. Eles preferem que 100 engajem e eu tenho 100 pessoas. Entendeu? Então, isso é importante a gente entender que não interessa a quantidade. E o que eles querem é o quê? Que você se relacione com essas pessoas. Não adianta você ter Isso é, se conecte, quantidade, converse, você engaje. não vai dar Isso. conta de falar com um zilhão de pessoas, né? Você vai falar com Sim, algumas. porque aí entra aquela história que eu falei de antes, que não adianta vender uma vez só e nunca mais para eles. Eles pensam exatamente assim. Quanto mais conectados a gente tiver, mais a gente vai usar a plataforma, mais a gente vai indicar para os amigos, mais a gente vai fazer anúncios, mais a gente vai querer receber novas pessoas e aquele ciclo vira um ciclo vicioso que não termina nunca. Não adianta nada para ele, eu e a Jana conversar hoje e nunca mais conversar e a gente não criar nenhum vínculo. Para eles não é bom isso, financeiramente também falando, né? Porque eles também não vivem de amor só e de engajamento, né? Eles estão aqui para nos tentar fazer gastar também. Então, para eles venderem o serviço deles, eles têm que conectar as pessoas, né? As pessoas precisam estar conectadas. A gente costuma falar dentro da internet e todo mundo que pessoas seguem pessoas, né? Não adianta mais nada uma marca maravilhosa e não ter uma pessoa por trás, porque todo mundo quer falar com essa pessoa, quer saber quem são essas pessoas que trabalham do outro lado, né? É bem mais ampla do que antigamente só comprar um produto e pronto, né? Sim. E isso tem a ver com o que você colocou, Gladys, do CPF e do CNPJ também. Que não é Isso, é. uma coisa só. Né? A marca da pessoa é o que a pessoa busca fazer, é isso? Mais ou menos isso? Isso, exatamente. Aqui aí a gente entra na questão aquela que eu conversei contigo, que eu inventei, que, né, que até então existem os 8Ps, os 4Ps, e aí dentro do marketing digital, eu estudando, vi que são 4Ps que eu considero muito importante. E aí eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, porque a Jana já entrou no gancho aí, que seria o propósito. A gente tem que saber essa questão de propósito, aí tu pode depois falar de propósito, que tu vai saber mais profundamente do que eu, que o propósito é a gente saber por que a gente veio ao mundo, né? Para que a nossa empresa existe. No caso da clínica minha, por que a clínica veterinária Amigo Bicho existe? Qual é o propósito de vida deles? Aí muitas pessoas chegam para mim e dizem, é atender os clientes bem e não ver mais cachorro doente, por exemplo, né? Assim, resumindo bem. Sim, exato. O final, de repente, o resultado vai ser esse. Mas por que eu existo? Por que a Clínica Amigo Bicho surgiu? Por que eu criei a Clínica Amigo Bicho? Todo mundo tem que ter um propósito na vida, né, pessoal, e na sua vida profissional também. Então a gente tem que entender de novo essa questão do autoconhecimento, ver como uma coisa sempre chama a outra. A gente precisa se autoconhecer, precisa conhecer a nossa empresa, a minha empresa que eu tenho, tem que conhecer tudo, a história, a missão, visão, valores. Daí a gente vai ficar falando de marketing aqui até amanhã também, mas a gente precisa ter uma noção de tudo isso para poder daí, a partir dessa questão do propósito, se posicionar no mercado. Daí eu vou mostrar que eu vim para isso e vou me posicionar assim. Aí, de novo, as pessoas vão me acompanhar por causa desse posicionamento ou não, ou vão se afastar. E tá tudo bem, é assim mesmo, não tem como todo mundo nos amar. Uns vão amar, outros vão gostar mais ou menos e outros vão odiar, faz parte.
depois de tudo isso, a gente tem que saber o nosso público-alvo para fazer uma comunicação legal, para conseguir vender, para conseguir estabelecer um relacionamento. E por fim, então, a gente precisa de paciência. Muita paciência. Porque tanto numa empresa física como numa empresa virtual, as coisas não acontecem da noite pro dia. Ela demora anos para acontecer. E quando os meus professores falavam para mim, Gladys, vai demorar uns 10 anos para vocês se estabilizarem na profissão, eu olhava e dizia, 10 anos? Ele tá doido, isso aí vai demorar pra caramba, eu já vou estar surtada nessa hora. E aí eu digo pra vocês que é verdade, hoje faz 14 anos que eu tô, formada, e eu digo que agora a minha clínica tá madura, depois de 10 anos. Eu sei o que eu fiz de errado, eu arrumei, eu reajustei, eu conheço meus clientes, eu conheço meu posicionamento, eu conheço meu propósito. Então agora a empresa é madura, agora é que eu vou começar a colher os frutos. Então tem que ter paciência. No mundo digital ele é igualzinho, exatamente igual. Tem toda uma construção, né, Gladys? É assim como o próprio desenvolvimento, né? Parece que você travou um pouco, Gladys. Tá travado aí para vocês? Aí, acho que melhorou. Tava travando para mim um pouquinho agora. Destravou. Oi, Gabi, tudo então, bom? Agora destravou. E aí é isso, né? Tudo é uma construção, é que nem o processo de desenvolvimento, né? Então, o primeiro passo é esse autoconhecimento para você se entender, para poder entender o que faz sentido para você. Isso é muito legal porque ajuda para quem tem uma empresa, para quem está precisando encontrar também essa parte, né? Do que é o propósito, de como vai se posicionar, né? Que tipo de público gostaria de ter. Então, para poder alinhar todas essas estratégias, né? Então, se autoconhecer é a base mesmo, mas existe todo um processo, né? E é uma construção, né? Um passo a passo. Então, é por isso justamente que chama processo de desenvolvimento, né? Senão seria uma coisa só e já estaria pronto. Mas o que é legal, né? Que quando a gente fala dessa parte de comportamento também, é possível modelar o comportamento. Porque tem gente que acha que assim, eu sou assim, é isso e pronto, eu não vou mais mudar. Mas não, tudo que se Exatamente, não é o comportamento inventando. tá cortando, Gladys. Tá cortando bastante agora, tô te ouvindo com dificuldade. Oi, tá cortando agora bastante. Melhorou, agora destravou, agora melhorou de novo. Mas tava pausando bastante. Deu uma travadinha. Uhum. Ih, tá travando, Gladys. Será que sou eu? Será que eu saí? Reconectando aqui pra mim. Vê se agora melhorou. Não, você tá na bolinha pra mim. Tá com aquela bolinha pra mim. Eu tô te vendo bem. Tô te escutando e te vendo bem agora. Depois que reconectou. Ó. Bom, melhorou o som. Tá, vai falando. Vai falando aí que eu tô te ouvindo bem. A gente tem 15 minutinhos só, então senão a gente vai acabar passando do horário também. Tá 14 minutos agora. Mas era mais ou menos o que eu queria falar, né? Que é um processo de desenvolvimento, então não vai acontecer também de um dia para o outro. Uhum. Porque você tem que ir amadurecendo nesse processo, se descobrindo, dando tempo para se transformar. E como é possível fazer essa mudança de comportamento, é possível você modelar, mas primeiro você tem que ir tendo consciência do que você quer mudar e ir colocando em ação. Então, isso leva um tempo também, né? É um passo a passo, é um amadurecimento. Não tem mágica, né? Que faz alguma coisa e pronto. Mas o importante é que, assim, é possível fazer e é possível ajustar, né? E é importante ir sempre buscando conhecer sobre isso para poder aperfeiçoar, né? E aí, tudo isso que a gente falou, a comunicação acaba sendo mesmo uma base, né? Inclusive para essa parte do conhecimento. Que você aprende a saber como você funciona para conseguir, digamos assim, começar a se comunicar com você mesmo, né? Comunicar para você o que você quer para você, como que você age, o que você mais gosta, o que você vai traçar que aquilo tem que estar presente na sua vida, o que você não quer, né? Enfim, aí começa sempre por aí.
Sim, porque aí a gente se conhecendo é mais fácil da gente se relacionar com as outras pessoas, com certeza. Fica mais fácil da gente se posicionar, fica mais fácil da gente entender o propósito da empresa e das redes sociais quando a gente estiver usando e falando disso. Então, tudo tem que estar interligado. Foi aquilo que a gente falou. A comunicação ela é a base de todas as soluções e também de alguns problemas. Então, a gente tem que estar sempre de olho, tentando melhorar, né? Errar, a gente vai errar sempre, é normal, mas tentar não repetir o erro, tentar fazer de uma forma diferente, tentar identificar esses clientes de novo, né? Ah, eu já tive problema com uma pessoa parecida com essa, então eu vou agir de outra forma. Então a gente tem que estar sempre aprendendo, se reinventando. Na parte online, então, o tempo todo testando, nem sempre vai funcionar sempre as mesmas coisas. Eu sempre falo que não existe, nunca vai existir uma receita de bolo, né? Que as pessoas querem. Ah, mas eu faço como? Né? Eu faço assim, vou aplicar assim, vai dar certo? Não, talvez sim, talvez não. Talvez às vezes dê certo, às vezes não. A gente vai ter que ir testando, né? O próprio Instagram que é um exemplo, né, Gladys? Que aparece uma ferramenta para Sim, mim, então aparece para o outro. Daí, de um dia é uma coisa, no outro é outro. Outro dia eu fui fazer a live, já estava quando eu aprendi, porque para mim é um super desafio mexer, né, com a rede sim, social. Primeiro, sim. porque não é do meu perfil comportamental, me exige muita dedicação, muita Uhum. atenção, muito tempo, e eu não gosto, não tenho essa Sim, afinidade. Mas sim. beleza, preciso, coloquei na minha cabeça que eu tenho que usar, Vamos comecei a lá, estudar. vamos aprender. Aí tá, aprendi a ferramenta, no outro dia mudou, já era outra coisa, já não estava mais ali o mesmo botão. Então, assim, você tem que começar a ir vendo, né? O quanto você quer fazer isso, o quanto você mesmo precisa fazer isso, porque alguém pode te ajudar. E aí, a partir Claro. disso, você vai pensando, né? Mas o importante é saber, né? Saber como que você é e a ferramenta tem essa questão também, né? De repente, essa ferramenta não tô mais... Tem outra que também pode me ajudar de uma forma diferente, ou para o tipo do meu negócio, eu vou explorar outro tipo de ferramenta, né? Dizem que o Sim, com ideal é certeza. explorar tudo, mas também dá para começar pelo que você vai ter mais facilidade, né? Sim, com certeza. Não, senão a Ou gente fica aquele maluca. trabalho. Você acha que tem que estar em todas as redes ao mesmo tempo? Não é impossível, não tem como. Por isso que a gente tem que ver qual é o nosso perfil e quando a gente fazer bem feito. Não adianta estar em todas e botar uma postagem a cada mês. Aí também não resolve, né? Então é tudo que eu falei, questão de estratégia, de objetivos, de meta, de organização, de propósito. Aí envolve tudo de novo, né? Que a gente tem que estar sempre interligando uma coisa na outra e sempre com o objetivo final da nossa meta inicial do assunto, né? Por que a gente está lá? Por que a gente está na rede social? Qual é o objetivo? Se é só vender, se é fazer relacionamento, se é mostrar a tua marca, se é ser reconhecido. Aí tem N tipos de motivos, né? Uhum. E saber também o público, né, Gladys? Que isso muda de uma rede Sim, social para outra. Então, às vezes, não adianta você com estar numa rede certeza. social se o teu público está lá na outra. Não Então, tudo tá, isso é tem que ser exatamente. pensado. Senão você vai estar comunicando coisas ou de forma errada, Ou pra ou no pessoa lugar errada. errado, né? Para as pessoas É, erradas também. Então, é. e aí, é toda Uhum. essa parte da comunicação, né? Estudar aonde você vai colocar primeiro e o que você vai colocar e como você vai colocar, né? Tudo isso faz É parte da verdade. comunicação, né? Exatamente. Então, Como, quando e aonde. E aí, eu queria falar um como pouquinho aí para quem hoje. teve interesse no assunto, ouviu pela primeira vez, ou já ouviu algumas vezes sobre trainers, sobre todo esse teu trabalho aí. Se tu tem algum grupo de ajuda, de estudo, como é que funciona aí? Fala rapidinho para nós aí, para aproveitar o tempinho que resta. Então, travou um pouquinho, mas pelo que eu entendi, a Gladys está É, pedindo para eu colocar agora sobre o voltou. grupo, né? Voltou. Uhum, Então, isso. esse trabalho, Gladys, eu fico à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho melhor a si mesmo, pode me procurar, né, para uma conversa, para eu entender qual a necessidade. E eu tenho um grupo no WhatsApp, junto com a Uhum, Silvia Campos, que é minha parceira de trabalho, com essa parte de propaganda médica que eu te falei, com essa parte da mentoria. isso. A gente está com um grupo do Uhum, Café com Propaganda no WhatsApp. Então, quem sim. quiser pode me procurar também em inbox, ou se não, vai lá no meu perfil, me segue, clica também no meu link da bio e escolhe lá a opção do grupo VIP Café com Propaganda. É um grupo que Ah, a gente legal. posta
alguns conteúdos VIPs só nesse grupo. Uhum. E tem também as Sim. lives que acontecem toda quarta-feira, voltada para esse assunto da propaganda médica veterinária, né? Que envolve aí todo o Ah, pessoal da área comercial, vendedor, consultor, gerador de demanda, propagandista, que tem interesse nesses assuntos voltados mesmo para o desenvolvimento dessa parte de sim, propaganda legal. médica. Tá bom? Legal. Eu também, então, quem quiser pode entrar lá no meu perfil, lá na bio. Eu tenho várias coisas lá na bio interessantes também. Tem o grupo VIP de estudo de marketing digital para veterinários e esteticista pets, tá? Então, veterinários de todas as linhas que forem, terceirizados, propagandistas, veterinários clínicos, seja o que for, tá lá. O grupo é um grupo gratuito, também tem muito assunto. Eu coloco áudio, coloco vídeo, foto, coisas atuais, reportagens do mundo, do que está acontecendo dentro dessa parte de marketing digital. A gente troca bastante ideia, é bem legal. E fora as consultorias, também mentorias que eu faço por todo o Brasil, então, porque essa forma online aí nos ajuda, nos facilita, né? Amplia os nossos horizontes, então eu faço para o Brasil todo, tem clientes de São Paulo, agora a gente está negociando com uma empresa do Paraná, então tem várias empresas de vários lugares. Então, fiquem à vontade para entrar também no meu direct ali, conversar, fazer questionamentos. Eu tô aí para ajudar a nossa classe a crescer, a todo mundo ir melhor e conhecer mais do marketing digital e crescer junto aí. Acho que é esse o objetivo principal. É o nosso propósito, digamos assim, de veterinário, ajudar os veterinários, né? E no meu caso, esteticistas, porque eu comecei como esteticista também, então eu tenho essa experiência de parte estética, a minha clínica tem estética há muitos anos, então eu me envolvo muito com os esteticistas, abano a bandeira deles aí, que eu sei que não é fácil também, quase ninguém vê tudo que passa por trás dos holofotes, assim, então eu gosto de trabalhar também na parte de estética, já trabalhei, então eu fortaleço eles agora nessa parte de marketing digital aí, ajudando. Então acho Sim, que e o era isso para mercado hoje. cresce, né, Gladys, junto, né? Então eu vejo assim que são profissionais todos aí no mercado pet que a gente pode estar Isso, auxiliando e um ajuda o sim, outro também, né? O mercado crescendo para um automaticamente cresce para todos, né? Porque é o que a gente comentou e aqui bastante, porque cada um vai se conectar com um tipo de perfil. Então, né, às vezes sim. você vai ajudar com seus serviços complementares, um vai ajudar o outro, e é isso que importa, né? Criar esse crescimento É, para todos. e tu falando do mercado de crescimento aí, hoje eu estava lendo uma reportagem que isso é muito legal pra gente, é uma coisa que nos deixa feliz da vida, que mesmo com toda essa pandemia, com toda essa crise que está acontecendo aí, o mercado pet é um dos poucos que não regrediu, que não caiu, que não diminuiu, então, que se reinventou, que mudou o jeito de vender, de fazer, de prover os serviços, né, que até eu mexo com os veterinários às vezes, tu é veterinário ou só provedor de serviços? Tem uma grande diferença, Sim. né, entre só colocar o serviço na cara do cliente, ou tu realmente mostra o que tu faz, para que tu veio, quais são todos os benefícios. Então isso é bem importante a gente entender. Aproveitar esse tempo que a gente está agora mais em casa, mais home office aí, para entender outras áreas, para estudar outras áreas, para se aperfeiçoar. Eu acho que a gente tem que estar sempre estudando, sempre se autoanalisando, se auto-reconhecendo, se auto-modificando, para que a coisa evolua, né, de uma forma mais tranquila. Porque não tem Sem volta. dúvida, Não tem Gladys. mais volta. Cada vez mais o mundo vai ser digital. Não tem mais volta. Assim, é um surgimento desse offline mesmo, né, Gladys? Cada vez Sim. mais a pessoa Uhum. vai ter que estar presente no físico e no digital. Então, agora é o momento dela desenvolver essas duas coisas. Para quando ela for Sim. retomar, né, ela retomar com essa condição de personalizar o atendimento dela, tanto no físico ou mesmo que seja por telefone, porque, né, se autoconhecer e aí Sim. ela pode expandir isso para falar pelo telefone com o cliente, ou para fazer uma chamada de Sim. vídeo, seja, ou mandar um áudio no WhatsApp, enfim. E também com essa questão digital, ela desenvolvendo isso agora, assim que as coisas começarem a retomar o corpo, quando, né, voltar, ela vai estar com tudo desenhado para colher os frutos, né? Então, esse é o momento Sim, com de, certeza. né? Então, Até tá pela bom. questão da. Até pela questão da concorrência também, né? Daí a gente fala de concorrência também. A gente fazendo diferente, a gente vai sair na frente, né? Todo mundo quer se ajudar, todo mundo quer ganhar,
todo mundo quer melhorar, mas por que não fazer uma coisa que o concorrente não está fazendo? Fazer ou melhor ou diferente, né? Então a gente tem que estar sempre também atento a essas oportunidades aqui. Eu falei antes. Boa noite, Felipe, tudo bom? Que eu falei antes, em 28 segundos, que eu falei antes da gente ter que pegar a crise e criar oportunidades. Acho que é isso que a gente tem que ter de objetivo aí. Obrigada, viu, Jana? Valeu demais essa live de hoje. Vamos fazer próximas aí, se Deus quiser. Com Tá? certeza. Obrigada, Muito pessoal. Boa obrigada pelo noite. convite. Até uma próxima. Boa noite, Até a pessoal. próxima. Boa noite. Tchau. 5 segundinhos.